Marcos capítulo 10, versículo 46. Acharam? Está escrito o seguinte, ó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Vamos pegar a parte final do versículo, que é o que nos interessa. Bartimeu, o cego. Olha a definição dele. Quem é esta pessoa? Bartimeu, o cego. Filho de Timeu. Quer dizer que a biografia dele aumenta. Mas é até uma redundância, porque a palavra bar, em hebraico, significa filho. Então o nome dele, Bartimeu, na verdade não era um nome. Era simplesmente uma designação de que ele era filho do Timeu. Mas olha que redundância interessante. Bartimeu cego, para mim já bastaria para identificar o homem. Ó, Bartimeu cego. Se tivessem outros Bartimeus, não eram cegos. Mas o Evangelho frisa, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. É como se estivesse escrito de novo, Bartimeu. Porque Bar é filho. Filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Eu sei que você já conhece muito essa passagem, ela é famosa demais, porém Deus vai te entregar uma coisa nova agora. Amém? Então eu leio mais uma vez o final do versículo 46, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Bartimeu. Que demais, hein? Mesmo de máscara, a tua voz saiu bonita. Vamos de novo. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Esse caso aqui é um dos maiores milagres de Jesus. É uma coisa extraordinária. E nós vamos penetrar nesse mistério e a nossa fé vai explodir. Amém? Você crê que na época de Jesus, à beira do caminho, quando Jesus passou com uma multidão, tinha um homem, filho de Timeu, cego, mendigando? Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga assim: glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, não pare. Você que está assistindo à distância, ou pela internet, ou ouvindo pela rádio, junte-se a nós agora. Dá glória a Deus também. Todo mundo, onde houver uma só pessoa, glorifica, glorifica. Pai querido, estas palmas são para o Senhor. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas que te glorifica, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, quem veio aqui hoje, ou quem ligou a TV, ou o computador, ou o rádio, não quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Esse detalhe de que o cego era filho de Timeu, e se repete duas vezes isso. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. É como se dissesse Bartimeu, o cego, Bartimeu. Já expliquei que Bar é filho. Significa então que o Timeu, o pai do cego, era uma pessoa
que servia de referência. Ó, aquele lá é o filho de Timeu. Ah, do Timeu é? Todo mundo sabia quem era o Timeu. Nós não sabíamos. Mas pesquisando as fontes históricas, não no Evangelho, mas os livros da história judaica, a gente vai encontrar que o historiador Flávio Joséfo dá umas pinceladas sobre este Timeu famoso, o pai do cego. O pai do cego era famoso. Aquele é o cego, filho do Timeu. Ah, é mesmo. Coitado, né? Coitado desse cego. A história era impressionante, porque esse Timeu, o pai do cego, ele era um general do exército de Israel. E ele servia na cidade de Betel. A palavra Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Então Betel, casa de Deus. E esse general Timeu serviu o exército de Israel lá em Betel. Mas aí Roma começou a conquistar todo o Oriente Médio e conquistou também a Palestina, conquistou também a Judéia, conquistou Israel. E esse general, que era judeu, o Timeu, ele se aposentou e lá em Betel se tornou um homem próspero, rico. Quer dizer que o cego Timeu, o filho do general, era de uma família rica. Olha a história. Mas o Timeu, quando viu o exército de Roma saqueando Israel, ele ficou muito revoltado, porque Roma, além de tudo, confiscou as suas propriedades, o seu comércio, a sua riqueza, cassou a aposentadoria do general Timeu, e ele ficou sem renda. Como o general Timeu tinha muita experiência militar e de guerra, ele pensou, eu vou organizar uma resistência contra Roma. E ele então começa a recrutar homens judeus para lutarem contra os invasores romanos. E ele é um líder, ele é um general, ele sabe como organizar ataques, como enfrentar batalhas. E ele começa a dar muito trabalho para o exército romano. O exército romano quer capturar o general Timeu de qualquer maneira. E o Timeu é revoltado, porque ele era aposentado, ganhava bem, tinha um comércio próspero, tinha uma bela casa, e Roma tomou tudo dele. Ele não se conformava com isso. Nem você se conformaria que alguém roubasse tudo o que você tem, o que você conquistou na vida, com trabalho, sacrifício, com luta, não é? Você trabalhou a vida toda, aí vem gente de fora, olha só, e toma o que é seu, e fica por isso mesmo? Claro que não. O general Timeu não se conformou e resolveu declarar guerra para Roma, e ele fez uma guerra particular, e conseguia provocar muitas baixas no exército romano. Até que, finalmente, o exército romano consegue capturar o general Timeu. E pega a família dele, que no caso tinha esse filho, que nós não sabemos o nome dele, só sabemos que era filho de Timeu. O exército romano, então, para dar uma lição nos revoltosos e para mostrar para Israel o que acontece com quem se atreve a desafiar o poder romano, o exército romano crucifica o general Timeu e deixa ele exposto para que todos os revoltosos se acovardem. Roma disse, não adianta, pode ser um general, pode ser quem for, Roma vai vencer. E olha o que acontece com os vencidos. Aí crucificaram o general judeu Timeu, morreu, morte horrível. E Roma, não satisfeita, pega o filho do Timeu e
o cega? Não se sabe de que maneira o cegou, se foi com um ferro em brasa, se foi com uma faca, um punhal, mas eles cegam o filho do general Timeu. E ele fica na miséria. O filho de Timeu vai ter que mendigar para comer alguma coisa, pedir uma esmola para poder sobreviver. E aquele cego mendigando era um exemplo vivo que Roma queria que todos vissem, para que ninguém se atrevesse a desafiar o poder de César. Então, Bartimeu é um coitado. E o que é mais triste na história é que o Evangelho de Marcos, assim como o de Lucas e João, foram escritos originalmente em grego, e quando eles foram vertidos para o grego, não é? Da língua aramaica para o grego, o nome foi traduzido como Timaios, que em grego significa muito estimado, porque o general Timeu era muito estimado, mas até isso foi tirado. Olha só, tudo foi tirado, tudo foi roubado do general Timeu e da sua descendência. E detalhe, quando você lê a palavra de Deus, Deus diz assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Ou seja, o migrador na lavoura era um gafanhoto que vinha de fora para comer aquilo que as pessoas queriam colher, que estavam aguardando ansiosamente. Roma e o exército romano foi como um migrador que entrou em Israel para roubar aquilo que o povo tinha. E o general Timeu, não querendo ser roubado, resistiu o que pôde, mas por fim roubaram até a sua própria vida e roubaram a visão do seu filho, que passou a ser cego. E Timeu, que era muito estimado, agora se tornou um exemplo de vergonha. Quando alguém falava Timeu, ou Bartimeu, filho de Timeu, era motivo de preocupação, porque aquele mendigo cego era uma advertência do exército romano, para que as pessoas temessem César, para que as pessoas se conformassem com o prejuízo. Essa é a história segundo os historiadores hebreus. É bem possível que tudo isso seja real, são fontes extras bíblicas, mas é bem possível que sim, porque a repetição do nome de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Do Timeu. Aquele nome que antes significava muito estimado, agora significa muita vergonha. Ou seja, roubaram até o nome. Está pegando a coisa? O que acontece nos dias atuais? Roma não está dominando o mundo, nem qualquer outro exército inimigo. Aparentemente somos um povo livre, mas a palavra de Deus declara que nós somos um povo roubado e saqueado. Todos estamos colocados por preso e encarcerados em casas. Estamos servindo de despojo, quer dizer, estamos sendo saqueados. Estamos sendo despojados de tudo. Despojados da saúde, despojados do emprego, despojados da casa própria, despojados do automóvel, despojados da honra, despojados até do nome. Com a crise que está hoje no nosso país e no mundo, as pessoas estão perdendo até a honra, perdendo a paz, perdendo a alegria de viver, perdendo a família. Pessoas estão se entregando para a destruição, porque resolveram se conformar com a tragédia. Pessoas se entregaram para o álcool, para as drogas, para o jogo. Tem gente que está gastando muito dinheiro com o jogo, pensando assim:
Se eu ganhar na loteria, tudo se resolve. E a pessoa fica só jogando, é jogo do bicho, é jogo da loteria, tudo quanto é jogo, a pessoa entra, jogo de cartas, para ver se consegue dar a volta por cima, e cada vez vai perdendo mais. Então, o migrador veio e causou essa crise. Claro, alguém pode dizer, mas é esse vírus aí que veio da China. Veio de fora, é um migrador, sim. Mas o que está por detrás da questão da crise, dessa miséria toda? Uma crise espiritual, onde Deus diz assim: esse é um povo roubado e saqueado, e ninguém diz restitui. O que falta é o povo dizer, não ficar pensando. Dizer, restitui. Não ficar torcendo para as coisas melhorarem. Tomara que chegue logo essa vacina. Tomara que tudo volte logo ao normal. Tomara que a economia recupere rapidamente. Tomara que a gente consiga viver como era antes. Mas se você não se lembra, antes da pandemia já havia a crise. O povo já estava sendo roubado e saqueado. Qual é o segredo que Deus revelou? Que o povo precisa dizer restitui. Então diga, restitui. Diga com fé, restitui. Agora diga dando uma ordem, restitui. Ou seja, devolve. Fala bem forte, devolve. Era o que o general Timeu queria. Ele queria de volta a aposentadoria de general, ele queria de volta a casa própria que ele tinha, ele queria de volta as propriedades, ele queria de volta o comércio. Mas ao invés dele ir pelo lado bíblico, buscando uma solução espiritual, ele foi pelo lado violento e acabou perdendo a própria vida, porque ele quis resolver o problema com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade. Então, essa é, segundo Flávio Joséfo, segundo os historiadores hebreus, a história desse cego. Perdeu tudo, até o nome estimado. Pastor João Ribe, meu nome está negativado, eu estou protestado, meu carro está com uma ordem de busca e apreensão, eu já recebi uma notificação de despejo, eu estou perdendo tudo. Eu já recebi um aviso prévio, que vou ser mandado embora, ou já recebi o aviso prévio. Olha só, Bartimeu perdeu tudo, o filho de Timeu não tem nada. Olha como terminou a vida dele. Ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. Parecia que a vida dele seria assim até o dia da sua morte. Até o dia que aquele mendigo cego morresse. Passar o resto dos seus dias junto ao caminho, dependendo das migalhas que alguém pudesse lançar sobre ele. E ele estava ali, junto ao caminho. Agora acompanhe comigo o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego, à beira do caminho, escutou o ruído daquela grande multidão que passava, ele ficou curioso e perguntou: o que está acontecendo? Não é uma tropa romana, porque não está marchando. Eu estou escutando um alarido muito alto, uma grande multidão. O que está acontecendo? Alguém me fale o que está acontecendo. E alguém disse para aquele mendigo cego: é Jesus de Nazaré que está passando. Essa é a solução do problema, minha gente. O cego está à beira do caminho, muita gente está só à beira do caminho, não entra nunca no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa só fica à beira do caminho. À beira do caminho você só vai mendigar. Você vai desejar as coisas e vai receber migalhas. O cego pergunta: o que está acontecendo? Alguém me diga, por favor. É Jesus de Nazaré que está passando.
Aí nasceu a esperança no coração dele. Posso dizer uma coisa para todos aqui, e para quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio: você não está ouvindo ruído no mundo espiritual, mas aqui tem um exército de anjos de Deus, e Jesus está no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Se a gente ficar à beira do caminho, vamos ficar apenas mendigando, né? E recebendo migalhas. Quando disseram para o cego que mendigava: é Jesus de Nazaré, ele se animou na hora. Você que entrou aqui hoje tão abatida, se anime em nome de Jesus. Você pode não estar vendo, preste atenção. O cego estava vendo alguma coisa? O cego viu Jesus? Você está vendo Jesus aqui? Mas eu vou te falar, Jesus está presente no nosso meio. Você não está vendo, como aquele cego também não via, mas Jesus está aqui. Oh, glória! E olha um detalhe impressionante nessa palavra. O cego, filho de Timeu, recebeu a informação que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré? Nazaré era uma cidade minúscula, paupérrima. Aliás, chamar Nazaré naquela época de cidade era exagerar, porque na verdade era mais uma aldeia com poucas residências. Era um lugar paupérrimo, de gente semi-analfabeta, de pessoas que não tinham futuro e que não tinham qualquer tipo de projeção. Nunca em Nazaré tinha vivido e saído alguém que fosse muito importante, a não ser o profeta Jeremias. Mas quando foram apresentar Jesus para o Natanael, falaram assim: ó, nós achamos o Messias, Jesus de Nazaré. O que o Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a má fama que tinha Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando deram a informação para aquele cego que mendigava, o filho de Timeu, é Jesus de Nazaré que está passando, e no Evangelho de Lucas se confirma isso, no capítulo 18, versículo 37, a informação é confirmada. Eles explicam para o cego: é Jesus de Nazaré que está passando. A referência é Nazaré, Jesus de Nazaré. O Bartimeu poderia dizer assim: ah, de Nazaré. Pensei que era alguém mais importante. De Nazaré? De Nazaré nunca veio nada de bom. Ele podia, naquele momento, ter a sua fé abalada, mas ele era cego apenas fisicamente. Aquele mendigo não era cego espiritualmente. Ele devia ter uma vida íntima com Deus, vida de oração, porque ele, como mendigo e como cego, o que queria fazer da vida? Pensamento o tempo todo em Deus. Então ele recebe uma revelação, e ao invés dele chamar Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, o que é que ele responde? Olha o que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não diz: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve o discernimento que Jesus de Nazaré era muito pouco. De Nazaré? Não, ele é o filho de Davi. Ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei prometido, ele é o Rei eterno, o Rei cujo reino nunca mais terá fim, é o Rei aguardado. Eu estou esperando por ele. Então ele clama bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar cada vez mais alto, e a multidão fica incomodada: cala a boca, cego,
cala a boca. A palavra diz aqui, olha que coisa linda, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Muita gente dizendo, cala a boca, cale-se. Mas ele clamava cada vez mais. Atenção, clamava cada vez mais. Nunca faltarão pessoas para mandar você calar a boca, para dizer para você, é inútil ficar gritando, orando, buscando a Deus, é inútil ir para a igreja, é inútil clamar. Orar à meia-noite para quê? Orar de madrugada para quê? Isso é inútil. Não perca seu tempo, não. Não faltarão pessoas para te desmotivarem, para te podarem, para te cortarem. O migrador, o cortador agora. Está pegando a coisa? O migrador foi o exército romano que veio de fora e tomou tudo da família de Timeu. E agora, quem está agindo é o cortador. Cala a boca, para de clamar, estão cortando ele. O que Deus falou? E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Agora é o cortador tentando impedir a oração daquele sofredor, que o migrador já tinha tirado tudo dele, até o bom nome, até a estima do seu nome, mas ele insiste. Diga, não importa o que aconteça, eu não vou desistir. Não importa quantos se levantem para me mandar calar a boca, eu vou continuar clamando ao Deus Todo-Poderoso, tanto na igreja, como à beira do caminho, como no caminho, como na minha casa, como à distância. Eu não estou vendo, mas ninguém vai conseguir abafar o meu grito. Meu Deus, me ouve, meu Deus! E Bartimeu gritou tanto, apesar de mandarem lhe calar a boca, que ele chamou a atenção de Deus, chamou a atenção do Senhor. Versículo 49 diz assim: e Jesus, parando, já pensou você interromper Deus? Eu imagino que Deus deve ser ocupado demais. Se você é ocupado, imagina Deus. Deus deve ter coisas importantíssimas neste exato momento. Mas quando você clama com fé, quando você insiste em clamar, Deus para o que está fazendo e presta atenção no teu clamor. Ele grita e Jesus diz: ué, quem está gritando aí? Diga, não, Jesus, é um ceguinho, é o filho do Timeu. Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Posso fazer esse papel com você agora? Ele estava assentado. Disseram: tem bom ânimo. Se anima, tá? Se anima. Levanta-te. Levanta só um minutinho. Eu quero que você receba a palavra viva. Levanta-te. Fala: eu sou como ele. Eu sou um sofredor tanto quanto ele. Levanta-te, que ele te chama. É muito privilégio, hein? É muito privilégio. Eu vou dizer uma coisa: você tem clamado, e Deus ouviu o teu clamor. Ele te trouxe aqui, e agora, olha a boa notícia, com muita honra, o Rei dos Reis está te chamando. E quando Ele te chama, é para fazer o que você quiser.
Ó, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, porque os mendigos naquela época usavam uma capa sobre o ombro, como se fosse uma licença para mendigar. Ele joga a capa, é como se ele dissesse numa fé íntima, numa fé pessoal, numa fé particular: eu não vou mais precisar dessa capa para mendigar, eu não vou mais ficar à beira do caminho. E ele, lançando de si a sua capa, ele jogou a capa. Por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus o estava chamando para mudar a sua história. Jesus te chamou aqui hoje e Ele já está mudando a tua história. Tenha bom ânimo, se anima. Ele te chamou pelo nome, Ele ouviu o teu clamor, Ele te chamou e Ele te ama. Hoje Ele vai mudar a tua história. Hoje você não está na frente de algum homem qualquer, você não está vendo, ó, o cego via Jesus, hein, minha gente? Ele te chama. O cego estava vendo Jesus? Você está vendo Jesus? Fala sério, você está vendo Jesus? Pastor, não tem nenhum crucifixo nessa igreja para eu olhar? Não tem mesmo. Não tem nem uma cruz vazia aqui. Você não está vendo Jesus, né? Você está que nem o cego Bartimeu. Mas tenha bom ânimo, Ele te chamou. Você está na presença do Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele, o único que pode transformar a tua vida, que pode recuperar o teu passado, que pode fazer com que as coisas horríveis que te aconteceram sejam totalmente revertidas. Tenha bom ânimo, olha para mim, tenha bom ânimo, a tua vida vai mudar a partir de hoje. A tua vida vai mudar a partir de agora. Aí, levantou-se e foi ter com Jesus. Daqui a pouco eu vou perguntar se você quer entregar tua vida para Jesus. Ó, e foi ter com Jesus. Ele foi ter com a pessoa que pode mudar a sua história, e que pode restituir o seu passado, e que pode restituir a sua visão, que pode restituir as suas perdas, que pode restituir um bom nome, um nome estimado. Aí ele vai ter com Jesus. A coisa começa assim, viu? Vai ter com Jesus. E aí, amados, pode sentar agora, pode sentar. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Amados, quem aqui acredita que Deus é onisciente? Levante a mão. Onisciente quer dizer sabe de tudo, não é? Sabe de todas as coisas. Você está com a palavra de Deus aí? Vá comigo no Salmo de número 139. Olha aqui, ó. Vou ler apenas 4 versículos, do 1 até o 4. Olha o que o salmista Davi, e Jesus foi chamado por Bartimeu de filho de Davi. Olha o que o salmista Davi escreveu neste salmo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Quem acredita que Deus de longe entende o seu pensamento? Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Quem acredita que Deus conhece toda a sua história, todo o seu passado, toda a sua vida? Conhece. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O salmista está admirado. Eu nem falei ainda, a palavra nem chegou na minha língua,
eu nem disse ainda, e Ele sabe tudo o que eu vou dizer. Quem acredita nisso? Ele sonda o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, e antes que a palavra chegue na tua língua, partindo do cérebro, antes dela chegar na tua língua, Deus a conhece. Quem acredita nisso, levante a mão. Quem aqui acredita que Jesus é Deus? Levante a mão. Pastor João Ribeiro, eu tenho dúvidas, porque, olha, Deus é um, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é outro, então Jesus é menor do que Deus, porque Ele é Filho, o outro é o Pai. Mas eu pergunto mais uma vez, eu gosto de fazer essa pergunta: o filho do macaco é? Vamos lá, o filho do macaco é? Macaco. O filho do ser humano é? Ser humano. O filho de Deus é? Resolvida a questão? Pronto. E o nome Jesus, original em hebraico, é Yeshua, que quer dizer Deus salva ou Deus Salvador. Ele tem o nome de Deus, ele carrega o título dele, o Deus Salvador, o Deus que salva. Então Jesus é Deus, e Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, e antes que a palavra chegue na nossa língua, eis que tudo, ó Senhor, conheces. Quem acredita nisso, levante a mão. Quando Jesus disse: me tragam esse cego aqui, e o cego foi ter com Jesus. Quando o cego foi ter com Jesus, sendo Jesus quem Ele é, Ele já sabia da história do Bartimeu, do filho de Timeu? Sabia ou não sabia? Sabia. Sabia de toda a tragédia. Sabia inclusive que ele era cego, porque isto era visível. O cego não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo o cego. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está te vendo. Amém? E Ele conhece a tua vida, conhece o teu coração, conhece o teu pensamento, Ele sabe de tudo. Quando Bartimeu ficou na presença de Jesus, Jesus já sabia de tudo da vida dele, porque Jesus é Yeshua, o Deus Salvador. E mesmo assim, olha a pergunta no versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Por quê? Que queres que te faça? Pensa um pouco. Eu acho essa pergunta até desnecessária. Eu não sou Yeshua, não sou Deus, eu não sou profeta, eu não sou nada, mas eu sei que esse cego quer ser curado. É ou não é? Lógico, está na cara, ele é cego. Por que então que Jesus, sabendo tudo da vida dele, sabendo do seu pensamento, do desejo do seu coração, conhecendo a tragédia familiar, conhecendo o seu passado, por que Jesus não curou imediatamente o cego? Por que a pergunta? Por que a pergunta? E ele faz essa pergunta, inclusive o registro está nos demais evangelhos. Que queres que eu te faça? Olha a pergunta, uma pergunta que eu acho desnecessária, de tão óbvia, é óbvia demais. Que queres que te faça? Porque até então aquilo era um desejo íntimo que estava guardado no coração do cego. O que você acha que o cego queria? Ver. Isso estava no coração dele. Jesus está mostrando que não basta o desejo estar dentro da gente, guardado, escondido, oculto. Esse desejo tem que se manifestar e se materializar através da palavra. Quem está pegando, diga amém. O que você quer de Deus,
Você tem que falar. Mesmo que pareça óbvio, todo mundo está sabendo que você está com câncer. O que é que você quer? No teu coração você quer a cura do teu câncer. Mas você tem que colocar isso para fora, você tem que falar isso para Deus. Ele sabe que você quer a cura do seu câncer, mas você tem que falar: eu quero a cura do meu câncer. Deus sabe que eu estou desempregado, Deus sabe o que eu preciso. Essa é a causa pela qual a maior parte das pessoas nunca recebem, elas nunca recebem o que estão precisando, porque elas vão orar e dizem assim: meu Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, né? O Senhor sabe o que eu estou precisando, né? O Senhor sabe de tudo, né, meu Deus? A maior parte das pessoas ora assim: meu Deus, o Senhor sabe o que eu quero, né? O Senhor conhece a minha vida, né? O Senhor sabe de tudo. E a pessoa não pede claramente. Jesus está obrigando este cego, que é um mendigo, que é um infeliz, que perdeu tudo e que não tem futuro, Jesus está obrigando ele a pedir, obrigando a falar. Você tem que falar para Deus o que é que você quer, falar claramente. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o que é, como Jesus sabia o que esse cego queria, mas é você que provoca o milagre. Quando você abre a boca e fala, você provoca o milagre. O que Jesus perguntou: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Por que você não falou antes? Por que você já não falou antes? Ao invés de ficar lá à beira do caminho: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha gente, ficar pedindo para Deus ter misericórdia é uma coisa totalmente desnecessária. A gente só pode pedir para Deus ter misericórdia quando nós somos uns pecadores e precisamos muito, muito do perdão do Senhor. Aí podemos dizer: Senhor, tenha misericórdia. Agora, Senhor, tenha misericórdia, Deus é misericordioso por essência. É o mesmo que você dizer assim: meu Deus, por favor, eu quero pedir uma grande coisa para o Senhor agora. Faça com que a terra gire. A terra já está girando. A terra está se movendo sem que você peça. Pedir para Deus ter misericórdia é uma coisa praticamente inútil, porque Deus é misericordioso o tempo todo. Deus se compadece de todos os que sofrem, de todos os que precisam, mas Ele quer que você diga claramente: o que queres que eu te faça? Por isso que a gente na Paz e Vida entrega um pedido de oração, para obrigar você a escrever o que você quer que o Senhor te faça. É por isso que todo final de ano a gente entrega para as pessoas um projeto de vida. O que é que você quer que Deus te faça? Tanto no final do ano que está terminando, como no novo ano que está para começar ou já está começando. A gente provoca você a pedir com clareza. Não adianta você ficar dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe o que todo mundo nesse planeta está precisando. Neste exato momento, Deus olhando para a terra, Ele sabe o que todo mundo está precisando? Sabe ou não sabe? Deus olhando para todas as pessoas que estão aqui nesta igreja, Ele sabe o que cada pessoa está precisando, sabe ou não sabe? As pessoas que estão assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com/joãoribe, Deus sabe o que você está precisando? Claro que Ele sabe. Deus sabe o que todo mundo está precisando. Então a minha pergunta é: por que Ele não faz?
Já que Ele sabe o que todo mundo está precisando, por que Ele não sai fazendo para todo mundo o que cada pessoa está precisando? É porque Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem pede. Tomou nota disso? O mundo inteiro está precisando. Nesse exato momento, bilhões de pessoas no planeta inteiro estão precisando de algum tipo de socorro de Deus. Por que Deus não faz? Porque Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem pede. O que queres que eu te faça? Está pegando o segredo? O que queres que eu te faça? Por mais óbvia que seja a resposta, ela tem que ser dita com clareza. O pedido tem que ser feito. No caso de Bartimeu, mestre, que eu tenha vista. Liberou a palavra. Pediu com clareza: o que é que queres que eu te faça? E ele pediu com clareza. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Reparou que o milagre não aconteceu enquanto Bartimeu não falou? Percebeu esse detalhe? O milagre só aconteceu quando ele falou, quando ele pediu com clareza. Isso quer dizer o quê? Que ele provocou o milagre ao liberar a palavra. E tanto é verdade que Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Foi na hora que ele falou que o milagre aconteceu. É na hora que você fala que o milagre acontece. Do jeito que você pede é como acontece. Vá comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, quando Jesus fez o Sermão da Montanha, e ele estava revelando os segredos de oração. Aqui, Jesus disse assim, na pregação dele: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, e outras traduções dizem qualquer que pede. Eu gosto dessa outra tradução, qualquer que pede. Mas aquele também é bom. Mas o qualquer que pede mostra que pode ser qualquer pessoa pedindo. Não precisa ser um iluminado, não precisa ser um profeta, não precisa ser uma pessoa especial, um paranormal. Porque qualquer que pede, recebe quem pede. Acabei de te falar, tem muita gente no mundo hoje precisando, mas Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem? Olha aqui, porque aquele que pede, recebe. Deus faz para quem pede. Aquele e qualquer que pede, recebe. E o que busca, encontra. Esse busca, minha gente, esse busca é importante, porque as pessoas se acomodaram. Elas escrevem um pedido de oração, chamam o pastor: vem aqui, pastor Alessandro, eu escrevi aqui o que eu estou precisando, tchau e um abraço. Ele vai buscar a Deus por mim? É ele que está precisando ou sou eu que estou precisando? Eu que pedi, eu fiz a primeira parte, mas na hora de buscar eu mando ele buscar. Pastor, ora por mim, tá? Tchau. Pastor, não esquece de orar por mim, hein? E aí, pastor, está orando por mim? E você não busca? Você não busca? Quem busca, encontra. E ao que bate, bater é insistir. Quando você vai bater numa porta, a campainha da minha casa está quebrada. É difícil a gente saber que tem alguém chamando, porque a campainha quebrou. Ainda não arrumamos. Eu vejo que a pessoa quer ser atendida, porque ela bate tanto, ela insiste tanto, que até os meus cachorros vão atender a porta. Porque
Quem bate, se abre. É insistir. O que o Bartimeu fez? Veio lá o cortador, cala a boca, cala a boca. O que ele fez? Continuou insistindo, clamando mais ainda, continuou batendo. Quem está entendendo, levante a mão. Ele continuou batendo: Jesus, filho de Davi. E olha o detalhe, ele não chamou Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré é o Jesus natural. O Jesus, filho de Davi, é o Jesus sobrenatural. Quem está aqui não é Jesus de Nazaré. Quem está aqui é o Jesus sobrenatural. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e que disse estas palavras e garantiu: podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Toda a igreja fique de pé, por favor. Veja aqui o detalhe agora. Ele quer uma bênção minha. Ele não pode ficar de longe não, pedindo, clamando. Traga ele aqui. E ele foi ter com Jesus, ele se levantou e foi ter com Jesus. E levantando-se, foi ter com Jesus. Você agora é como aquele cego. Você não está vendo Jesus aqui, mas eu estou te dizendo que Jesus está aqui. Ele está aqui. E eu te digo que não é o Jesus de Nazaré, não é o Jesus natural. Quem está aqui é o Jesus sobrenatural. Aquele que foi crucificado e morreu na sexta-feira à tarde, e na mesma sexta-feira ele foi sepultado. Esse Jesus sobrenatural ficou com o seu cadáver sem sangue no restante daquela sexta-feira, no sábado o dia inteiro, mas no domingo pela manhã um grande terremoto anunciou que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Eu estou te dizendo que está aqui não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus que recebeu todo o poder no céu e na terra. Aquele que disse: eu fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. É esse Jesus que está aqui. Você não está vendo, mas é Ele que está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É Ele que está aqui. E Jesus está dizendo: vem ter comigo. Vem ter comigo. Qual é o teu problema? Eu conheço tudo, mas eu quero que você me fale. Jesus, para começar, eu queria que o Senhor perdoasse os meus pecados e salvasse a minha alma, porque eu pequei demais. A primeira coisa que eu quero que o Senhor faça é me conceder o perdão e a minha salvação. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Pediu bem demais. O cego Bartimeu, ele pediu a vista. Eu dei a vista para ele. Mas o que ele fez depois que passou a enxergar? E seguia Jesus pelo caminho. Ele recebeu o milagre, mas ele seguia Jesus. Você está entendendo isso? Tem que seguir Jesus. Não é procurar Jesus só para receber um milagre, receber bênçãos, curas, libertações, prosperidade, vida vitoriosa, paz interior, alegria de viver. Não é procurar Jesus só para resolver o problema conjugal, o problema familiar. Tudo bem, procuramos Jesus porque precisamos, clamamos pelo nome dele porque precisamos. Aí ele te chama, quer que você diga claramente o que deseja, o que queres que eu te faça. Ele vai fazer. E aí o segredo: você vai seguir Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou, disse Jesus para o Bartimeu. Ele não apenas teve a visão restituída, ele teve a alma salva. O que é mais importante? Você apenas enxergar neste mundo, ou você ser salvo? Jesus dizia assim: eu vim a este mundo
para que aqueles que veem não vejam e aqueles que são cegos enxerguem. Ele falou no sentido espiritual. Jesus te chamou com esse propósito, porque você está enxergando. A tua fé está te salvando. Mas você tem que se apresentar diante dele e depois, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir a Jesus. Eu não estou falando de você seguir religião. Não estou falando de você seguir uma denominação. Não estou falando de você seguir um pastor ou seguir uma igreja. Estou falando de você seguir Jesus por toda a tua vida. Seguir Jesus pelo caminho. Jesus é o caminho. Seguir neste caminho até o fim. Seguir Jesus, seguir as suas pegadas até o fim. E enquanto você segue Jesus, Ele vai restituindo tudo aquilo que você perdeu. Ele vai restituindo saúde, libertação, alegria de viver, família, trabalho, negócios, prosperidade. Tudo aquilo que você foi saqueado e roubado, Ele vai te restituindo. Por quê? Porque Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Não é para um e outro ter abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Vida transbordante. Vida onde não falta nada. Onde você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor porque eu sigo Jesus pelo caminho. Eu entreguei minha vida para Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. E eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e isso está registrado no céu. Aí você tem vida de verdade. Vida abundante. Vida transbordante. Vida onde você nunca sentirá falta de qualquer coisa. Se aparecerem lutas, doenças, sofrimentos, fique tranquilo, fique tranquila. Se vier o migrador, seja fiel a Deus que Ele vai repreender o migrador. Se vier o cortador, Ele vai repreender o cortador. Ninguém vai cortar nada da tua vida, não vai cortar tua saúde, não vai cortar teu emprego, não vai cortar teu salário, não vai cortar tua renda, não vai cortar os teus anos de vida. O cortador não terá poder sobre a sua vida se você seguir Jesus pelo caminho e for fiel a Ele. Nem o devorador e nem o destruidor, porque Ele vai repreender tudo isso. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para trazer as tuas perdas do passado para o presente. E aquilo que você estava esperando só para o futuro, Ele tem poder para trazer para hoje, para o presente. Sabe por que Ele tem poder sobre o passado? Sabe por que Ele tem poder sobre o futuro? Sabe por que Ele tem poder sobre o agora? Porque Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso tem poder para fazer com que as perdas do passado retornem em alta velocidade na tua vida. E aquilo que você esperava, quem sabe um dia, Ele traz para hoje mesmo. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Jesus parou agora. Jesus parou agora. E Jesus, parando, disse que o chamassem. É com você. E chamaram e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Não é qualquer um que está te chamando. Não é um espírito que está te chamando. Não é uma divindade que está te chamando. Não é um anjo que está te chamando. É o Todo-Poderoso. Olha a honra. Olha que grande honra. O Todo-Poderoso te chama. Tem de bom ânimo. Daqui a pouco nós vamos orar. Deus vai fazer um reboliço na tua vida. Mas antes Ele está te chamando. Antes Ele está te chamando. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você achou que ninguém ligava para você, né? Você já foi tão desprezado, desprezada. Já te humilharam tanto, não é?
Já te ignoraram tanto, é ou não é? Já passaram por cima de você várias vezes, nem te notaram. Mas Jesus não. Olha a honra. O Todo-Poderoso te chama. Então vou fazer a pergunta, é fácil você responder. Quem aqui, ouvindo o chamado de Jesus, mesmo não vendo Jesus, quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto e vem aqui para frente, eu vou te esperar de joelhos. E está vindo, vem para cá. Você que quer entregar a vida para Jesus, tenha bom ânimo, Ele te chama. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, vem, tenha bom ânimo, venha. Sabe quem eu quero chamar? Os filhos pródigos e as filhas pródigas também. Pessoas que já conhecem a palavra, mas se afastaram do caminho, ficaram à beira do caminho. O Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando. À beira do caminho você só mendiga. Volta para o caminho. Entra de novo no caminho. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. E todos que estão sem igreja, todos que tinham se afastado, vem aqui para frente. Oh glória. Isso, vem, tua vida vai ser restituída. Ele vai te dar vida, e vida com abundância. Pastor João Ribe, sabe, eu tinha tudo, perdi tudo, foram me tirando as coisas, eu fui perdendo, sofri muitas perdas, mas agora eu quero estar na presença de Jesus, porque eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Todos que sofreram perdas, pastor, eu sofri perdas inclusive na minha fé, eu me abati, eu desanimei, pastor, eu já não oro, eu já não busco a Deus, eu já não quero ir para a igreja, eu já não leio a palavra, eu já não oro de madrugada, eu já não jejuo mais, eu quero a restituição da minha vida espiritual, a alegria do primeiro amor. Eu quero voltar para minha casa hoje com a minha fé transbordando. Então vem aqui para frente, você que está sentindo necessidade de aumentar a tua fé, de ter uma restituição na vida espiritual. Vem para frente aqui também, vem para cá. O que queres que eu te faça? É isso que você quer? Vem falando, Jesus, o que eu quero é isso. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe, você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, que você baixou na App Store ou na Google Play, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Você que está à distância ouvindo a gente aí no celular, dentro de um ônibus, dentro de um trem, ou você que está em trânsito dirigindo e você está ouvindo a mensagem, esta palavra aí no rádio do seu veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, é só dizer sim, eu quero, diga, eu quero. Não adianta ficar só pensando, eu quero. Não adianta ficar só pensando, eu quero. Você tem que dizer, Jesus, eu quero voltar para os teus braços. Diga isso. Se você pode se ajoelhar aonde você está, à distância, então se ajoelhe. Se não é possível se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que veio aqui para frente comigo, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. A igreja continua de pé, por favor. Você que está de joelhos aqui na frente, e todos que estão à distância, também entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ou querendo mais fé, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra me trouxe fé, e eu quero pedir claramente, em primeiro lugar, o perdão dos meus pecados, e também a minha salvação. Eu quero pedir agora que a minha alma seja salva e o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu te peço, Senhor, traz de volta tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que me tiraram, traz de volta. E eu não estou aqui por interesse, eu estou aqui porque eu te amo, e eu sei que o Senhor é vida, e tem vida abundante, vida transbordante para me dar, e é esta vida
gloriosa que eu vou viver a partir de agora. Então eu te peço, meu Deus, que assim seja feito. Eu falo claramente que assim seja feito e declaro para todo o céu escutar, para esta igreja ouvir e para o inferno tremer, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.